Em um lugar distante lá fora, a vários anos-luz da Terra, existe uma gigantesca nuvem espacial onde estrelas recém-nascidas preenchem o seu interior. Esta região é banhada por radiação letal e hidrogênio incandescente. Uma região como essa é capaz de absorver sistemas estelares inteiros. Mas além da formação de estrelas e radiação letal, o que mais essa nebulosa esconde de nós? Eu sou Gabriel Souza, o narrador do canal, e hoje vamos fazer uma jornada para a nebulosa de Órion. Vamos lá! O telescópio espacial Hubble concentrou-se na nebulosa de Órion muitas vezes, conseguindo captar cavidades gigantes no gás nebuloso, e a certa altura, o Hubble conseguiu tirar 520 imagens para criar um mosaico gigante desta nebulosa fascinante. Essa nebulosa, também conhecida como Messier 42, é a região de formação estelar mais próxima da Terra, localizada a aproximadamente 1.350 anos-luz de distância, e tem cerca de 2 milhões de anos. Existem diversos berçários estelares que estão bem espalhados por toda a galáxia. Alguns podem ter tamanhos bem pequenos, com apenas alguns milhares de quilômetros. Já outros podem ser vastos e ter centenas de anos-luz. Nebulosas são gigantescas nuvens de gás e poeira interestelar no espaço. Algumas nebulosas vêm do gás e da poeira expelidos pela explosão de uma estrela morta, como uma supernova. Outras nebulosas são regiões onde novas estrelas estão começando a se formar. A poeira e os gases em uma nebulosa estão muito espalhados, mas a gravidade pode lentamente começar a reunir aglomerados de poeira e gás. À medida que esses aglomerados ficam cada vez maiores, sua gravidade fica cada vez mais forte. Eventualmente, o amontoado de poeira e gás fica tão grande que desmorona devido à sua própria gravidade. O colapso faz com que o material no centro da nuvem aqueça, e esse núcleo quente é o começo de uma estrela. Esse é o mesmo processo de formação estelar na nebulosa de Órion. Devido ao seu grande tamanho e relativa proximidade com a Terra, a nebulosa foi muito atraente para os cientistas desde os primeiros dias da astronomia. Não é surpreendente, portanto, que esta grande estrutura é um dos melhores objetos espaciais estudados desde a era da exploração do espaço. A nebulosa de Órion faz parte de uma rede estelar maior, a complexa nuvem molecular de Órion. Essa é uma das regiões de formação de estrelas mais ativas visíveis no céu. Existem atualmente 3.000 estrelas descobertas na nebulosa de Órion, bem como nuvens gigantes de gás interestelar e um grande número de protoestrelas. Toda essa incrível diversidade de objetos estão concentrados em uma área de cerca de 23 anos-luz de diâmetro. Todos eles de forma contínua e elaborada, interagindo uns com os outros. A massa total do material concentrado aqui é de cerca de 10.000 massas solares. Olhando a nebulosa de Órion mais de perto, podemos notar áreas um pouco mais destacadas do que outras. E uma delas é o trapézio, também conhecido como Theta 1 Orion. Esse é um aglomerado estelar aberto com cerca de 300 mil anos de idade, composto por 8 componentes. Alguns deles são estrelas binárias e outros não têm companheiros. As estrelas do trapézio são 4 sistemas estelares designados por letras do alfabeto latim. Localizadas umas próximas das outras, elas se concentram numa área de cerca de 1 ano-luz de diâmetro. A massa de cada um desses objetos é estimado em 15 a 40 massas solares, o que significa que essas estrelas são muito jovens e quentes.
A maior e mais brilhante é Theta 1 Orionis C. Ela é uma estrela azul esbranquiçada com 40 massas solares. Sua temperatura é por volta de 45.000 graus Celsius, e sua luminosidade é cerca de 250.000 vezes maior que a do Sol. A radiação de Theta 1 Orionis C ilumina praticamente toda a nebulosa ao seu redor. A estrela também emite um poderoso vento estelar que é 100.000 vezes mais forte que o do Sol, e o derramamento de gás se move a 1.000 km por segundo. Isso é típico de estrelas da sua classe. Theta 1 Orionis C é um sistema binário de duas estrelas massivas, chamadas de C1 e C2, mas a companheira menor é muito mais fraca e, aparentemente, está escapando do sistema. Um pouco mais distante desse sistema, temos o Theta 2 Orionis. Este é um agrupamento mais distante de 3 estrelas principais. Foi muito difícil estudar esta área por um longo tempo devido às densas nuvens de poeira. Mas, graças ao telescópio James Webb, imagens mais detalhadas desta região foram transmitidas de volta para nós. Nem todas as estrelas na nebulosa de Órion são bem-sucedidas. O telescópio espacial Hubble observou algumas anãs marrons nesta região. As anãs marrons às vezes são chamadas de estrelas fracassadas, pois são muito pequenas para sustentar a fusão nuclear em seus núcleos. As anãs marrons não são massivas o suficiente para serem estrelas, mas são mais massivas que os planetas, entre 13 e 80 vezes a massa de Júpiter. Entretanto, não foi apenas estrelas e gás que nós conseguimos detectar. Graças às câmeras infravermelhas do James Webb, conseguimos encontrar mais de 180 proplyds nesta região. Mas você deve estar se perguntando o que é um proplyd. Proplyds são uma abreviação para disco protoplanetário ionizado, ou seja, são discos ao redor de estrelas que são feitos de gases, poeira e também rochas, onde novos planetas estão se formando. E um deles é o Orion 294606, uma protoestrela jovem com cerca de 1 milhão de anos, rodeado por um gás e disco de poeira. Ele fica a uma distância de cerca de 1.500 anos-luz. Aqui da Terra, nós conseguimos visualizar sua estrutura e tamanho, e espera-se que a estrela atinja a sequência principal em alguns milhões de anos. Acreditamos que será acompanhada por vários exoplanetas e suas luas. O céu noturno desses futuros corpos celestiais deve ser verdadeiramente fantástico. Imagine um céu com diversas estrelas próximas e muito mais brilhantes do que as vistas na Terra. Com certeza, uma visão impressionante. A nebulosa pode ser vista mesmo a olho nu aqui da Terra. Para encontrar a nebulosa de Órion, primeiro você precisa localizar a constelação de Órion e depois encontrar o cinturão de Órion. Sob o cinturão estão as 3 estrelas conhecidas como as Três Marias. Então, bem no meio está a nebulosa de Órion. A olho nu, a nebulosa aparece como uma mancha cinza, mas com a ajuda de um par de binóculos ou um telescópio, você deve ser capaz de identificar mais características distintivas desta nebulosa. A nebulosa de Órion é apenas um dos lugares mais fascinantes que já encontramos lá fora. As profundezas escuras do espaço podem esconder incontáveis mistérios. E quem sabe o que podemos descobrir amanhã. Bom, galera, foi isso. Muito obrigado por ter assistido. E se você gostou, então deixe o seu like e se inscreve no canal. Afinal, não custa nada e ajuda muito. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!